E seguimos aqui firmes e fortes com o nosso IE Ética, ética para a primeira fase do OAB no Trino. Vamos então agora falar sobre organização. E mais uma vez, para facilitar a nossa vida, eu já destrinchei tudo que há de mais importante no nosso material que vai agora na tela. Olha aí. Dos fins e da organização. Ordem dos Advogados do Brasil. Quando você olha para o OAB, é preciso que você entenda que ela está prestando um serviço público, que ela tem personalidade jurídica. Sim, a gente vai ver até uma pegadinha. Dentre os órgãos da OAB, um deles não tem personalidade jurídica própria. Seria então a subseção. Mas a gente fala dela daqui a pouquinho. Primeiro eu quero, como entidade com base lá em Brasília, né, o Conselho Federal, ela tem personalidade jurídica sim. Forma federativa. Aqui você deve lembrar das aulas de direito constitucional. Forma federativa de Estado, né? União, Estados, Distrito Federal, municípios. Aqui é mais ou menos isso. Mutatis mutandi. Mudando o que deve ser mudado, você deve entender aqui que o Conselho Federal equivale à União. Os conselhos seccionais equivalem aos estados e as subseções, guardada proporções, equivalem a municípios. Então, muita atenção a isso, tá bom? Forma federativa. Ela é independente de órgãos da administração pública, ou seja, o presidente da República não manda na OAB, o governador não manda na OAB, o prefeito não manda na OAB. Não tem vínculo ou submissão hierárquica. Isso também é muito importante. É por isso que a OAB ela tem várias prerrogativas, inclusive no cenário político nacional. Suas finalidades. Ela tem a finalidade institucional e a finalidade corporativa. O que seria a finalidade institucional? O que seria, então, a finalidade corporativa? Quando você olha para a finalidade institucional, é você olhar para a OAB de dentro para fora. É a OAB sendo vista pela sociedade. É a OAB que vai lutar pelos direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, direito dos animais. É a OAB que vai lutar no cenário político, propor impeachment de presidente, pedir esclarecimentos. E isso é a finalidade institucional. OAB como instituição. Para poder te provar isso, vamos ler o artigo 44, inciso 1 do Estatuto. Olha o que ele diz. Artigo 44. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, serviço público dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade, inciso 1, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Ou seja, a OAB de dentro para fora sendo vista pela sociedade. Mas o que seria então a finalidade corporativa? A OAB de fora para dentro, protegendo os seus. A OAB protegendo seus advogados, disciplinando as normas dos advogados, a ética, a relação com clientes, a publicidade, etc, etc, etc. Inciso 2 diz isso. Olha aí. Promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Isso é muito interessante e eu sempre costumo também pontuar isso. Por quê? Vez ou outra, um aluno, uma aluna insatisfeito por não ter sido aprovado no exame de ordem, acaba ingressando com liminares na Justiça Federal, tendo em vista a natureza autárquica federal da OAB. Acaba então ingressando com mandato de segurança, pedindo liminares, e às vezes o juiz federal de primeiro grau acaba concedendo. O que é que a OAB faz? Recorre. E o TRF certamente vai cassar aquela liminar. Por quê? Porque é considerado matéria interna corporis. Quem vai promover a seleção com exclusividade dos advogados é a própria OAB e hoje o caminho a ser utilizado é exatamente através do exame de ordem realizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Beleza? E aquilo que nós estamos aqui lutando para passar, né? Então, dos fins e da organização. Quando você olha para os órgãos da OAB, ele é dividido, portanto, nesse seguinte cenário. Conselho Federal, que tem personalidade jurídica própria. Conselho Seccional, que tem personalidade jurídica própria. Jurisdição em todo o país, sede em Brasília. Jurisdição em cada estado da federação e o Distrito Federal. A subseção não tem personalidade jurídica própria. A gente vai ver que é um ente autônomo, mas vinculado ao Conselho Seccional. É o Conselho Seccional que lhe cria. E a Caixa de Assistência aos Advogados também tem personalidade jurídica própria. Geralmente em provas eles já fazem essa pegadinha. Querem trocar a subseção com a Caixa de Assistência dos Advogados, mas o aluno de Rafael não vai. Ele não cai nessa pegadinha. Prometo que a gente vai falar de cada um deles separadamente. Antes, vê que coisa linda. A OAB gozará de imunidade tributária total. Imunidade tributária total. Meus queridos, aqui eu sempre gosto de fazer uma ressalva, porque talvez isso possa ocasionar um probleminha aí no momento da sua prova. Bom, como eu já comentei com vocês, além de professor de ética, eu também sou professor de direito tributário. Vejam,
Quando a gente olha lá na disciplina do direito tributário, você deve lembrar do seguinte: você deve lembrar que o tributo é um gênero, o tributo com todo aquele seu conceito estampado lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, tributo é um gênero, tributo é uma mãe. E você deve entender que o tributo se divide nas espécies tributárias. Quem já foi meu aluno sabe do bizu. Tributo é um time especial. Lembre do seu time, o time do seu coração. O Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, o Botafogo, o Náutico, que é meu time de coração. O Bahia, o Ceará, enfim. Então, tributo é um time especial. Isso é apenas um bizu, tá, gente? Que eu uso nos meus livros de direito tributário e nas minhas aulas. Tributo é um time especial porque nele você vai encontrar o T das taxas, porque nele você vai encontrar o I dos impostos, porque nele você vai encontrar o M de melhoria, ou seja, contribuições de melhoria. Nele você vai encontrar o E dos chamados empréstimos compulsórios e você vai encontrar também o especial das chamadas contribuições especiais. Então, tributo é um time especial. Vejam bem, quando a gente está estudando imunidade tributária, você vai lembrar que existe lá no artigo 150, inciso 6º da Constituição, as imunidades dos impostos. Presta bem atenção, dos impostos. Dentre elas, você encontra a chamada imunidade recíproca. Rafael, o que é imunidade recíproca? Vamos para outro bizu de tributário na tela? A imunidade recíproca é a chamada imunidade deu sem má-fé. Misericórdia, Rafael, que coisa feia. Calma, gente, tô dizendo, deu um aperto de mão, deu um abraço, deu um alô sem má-fé. Só isso, tá? Brincadeiras à parte, vem aqui comigo. Ou seja, não pagam impostos, Distrito Federal, estados e também a União não pagam impostos. Imunidade. Com a cor diferenciada, daqui a pouco eu explico. A Sociedade de Economia Mista. Que mais? Municípios não pagam. Autarquias, fundações públicas e também com a cor diferenciada, as chamadas empresas públicas. Rafael, por que esses estão com a cor diferenciada? Porque nem todos os casos, esses aqui vão ter imunidade não, tá, gente? Só se estiverem prestando serviços públicos. Enfim, isso aí é matéria do professor de Direito Tributário de vocês. O que eu quero aqui que você compreenda comigo é imunidade recíproca deu sem má-fé. Bom, o que é que isso tem a ver com ética, Rafael? O que tem a ver, meus queridos, é porque a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é considerada uma autarquia sui generis. Como a autarquia, ela tem imunidade? Tem. Mas ela tem imunidade para não pagar todos os tributos? Não. Ela tem imunidade para não pagar impostos. Ela tem imunidade para não pagar impostos. Não é todos os tributos, não. Ela vai ter que pagar taxa? Vai. Vai ter que pagar contribuição de melhoria? Vai. Vai ter que pagar empréstimo compulsório? Vai. Vai ter que pagar contribuições especiais? Vai. A imunidade, lá nas questões de direito tributário da sua prova, é para impostos. Mas, se cair na questão número 1 até a questão número 8, as primeiras questões do exame de ordem, que são questões de IA e ética, você vai colocar o quê, caramba? Você vai colocar que ela tem imunidade tributária total e foda-se o resto. Desculpa o palavrão, meninas, perdão pelo palavrão. Não importa, meu amigo. É imunidade tributária total. Presta atenção pro pombo não cagar na sua cabeça. Misericórdia, Rafaela, vê esse pombo. Cuidado. A imunidade aqui vai ser total, meu amigo. Se tiver nas questões de tributário, você bota para impostos. Mas nas de ética e a ética, a imunidade tributária total. Bom, organização. Vamos lá. Vamos começar com o Conselho Federal. Como eu já antecipei, tem personalidade jurídica própria, beleza. E ele compõe-se de quê? Compõe-se de conselheiros federais, integrante das delegações de cada unidade federativa, mais dos seus ex-presidentes, na qualidade de membro honorários vitalícios. Rafael, o negócio de voz e voto. Daqui a pouco eu falo. Calma. Primeiro vamos entender a organização. Bom, quando você olha, portanto, para o Conselho Federal,
Você vai encontrar lá a sua base em Brasília e o Conselho Federal vai ser formado pelas bancadas. Ó. 1, 2, 3. Bom, são várias bancadas, eu não vou escrever todas aqui não, mas vamos lá. Bancada de São Paulo, bancada Pernambuco, bancada Rio Grande do Sul, bancada Goiás, bancada Bahia, bancada Sergipe, bancada Rio de Janeiro e por aí diante. Dentro dessa bancada, o que é que você vai encontrar? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 conselheiros federais. Rafael, isso me faz lembrar um órgão do Legislativo Federal. O Senado. Sim, o sistema paritário. São 3 senadores por cada estado. Não importa se o estado é grande ou pequeno, são 3 senadores e ponto. Mas também vão compor, fazem parte, gente, os ex-presidentes, como membros honorários vitalícios. Já foi presidente do Conselho Federal, vai ter sua cadeirinha lá. Se tiver vivo, né? Claro, vai ser sim considerado membro desse conselho. O rol de competências é meramente exemplificativo. Está lá no artigo 54 do Estatuto. Zelar pela prerrogativa dos advogados e intervir em conselhos seccionais. Isso é muito importante. Eu vou arrumar um lugar para colocar isso. Vou colocar lá Vou colocar aqui numa tela em branco. O intervir, gente, isso é muito importante. Vejam, a chuva cai da onde? Eu sempre gosto de afirmar isso. De cima para baixo, né? Então, quem pode intervir nos conselhos seccionais mediante voto de 2/3 dos seus membros é o Conselho Federal. Então, o Conselho Federal pode intervir nos estados. Mas vai ser o Conselho Seccional que, mediante voto de 2/3 de seus membros, é que pode intervir na Caixa de Assistência dos Advogados ou nas subseções. Então, cuidado, tá? O Conselho Federal ele não pode diretamente intervir em subseção, não. Ele pode intervir no Conselho Seccional e este, por sua vez, é que pode intervir em Caixa de Assistência de Advogados ou em subseções se estiverem fazendo alguma coisa errada. Portanto, não deixe de fazer a leitura do artigo 54. A diretoria do Conselho Federal, como é que ela é composta? Pelo presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e o homem ou a mulher do dinheiro, o tesoureiro, a tesoureira. Então você vai encontrar aqui na diretoria presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro ou tesoureira. O que mais? O presidente exerce a representação nacional e internacional da OAB. Claro, gente, quem vai representar a OAB fora do país é o presidente do Conselho Federal. Atualmente é o... Agora me fugiu o nome dele. Felipe Santa Cruz, lembrei. É o Felipe Santa Cruz atualmente presidente do Conselho Federal. Avançando, sua falta, substituição, faltas, licenças, impedimentos dos moldes do regulamento geral seguirá a seguinte ordem. Se ele não puder atuar naquele caso concreto, vice-presidente. Se não puder, secretário-geral. Se não puder, secretário-geral adjunto e, por fim, o tesoureiro. Agora, eu estou falando em pontuais saídas, porque vejam, se o presidente da República morre, ou se ele renuncia da República, quem assume? O vice, é assim que nós sabemos. Agora, observa, no caso aqui da OAB, não. No caso da OAB, eu estou falando que o vice pode atuar, secretário-geral, geral adjunto, tesoureiro, em pontuais impedimentos, saídas, omissões. Agora, se for em caráter definitivo, vamos supor que Felipe Santa Cruz resolva não mais querer ser presidente da OAB, o que vai acontecer? O vice vai assumir? Não, o vice continua vice vão ser feitas novas eleições indiretas, ou seja, se o cargo de presidente vagou no Conselho Federal, conselheiros federais vão colocar outro lá. Mas se o cargo de presidente de conselho seccional de cada estado vagar, os conselheiros seccionais é que colocarão outro lá. Essa regrinha você encontra no artigo 50 do regulamento. Cuidado com mais esse e a ética aí, tá bom? Enfim, vamos avançando. O que é que você vai encontrar agora? Cada delegação será composta por 3 conselheiros federais, ou seja, um total de 81 conselheiros, semelhante ao Senado, tá vendo? Distribuído pelas 27 delegações dos estados e do Distrito Federal. Como eu falei, 3 por cada bancada. O interessante é porque quando você olha para o Senado, né, vamos supor aí, Pernambuco tem seus 3 senadores, cada um de um partido diferente. Isso é verdade, tá? Cada um de um partido diferente. A questão é, nesse contexto, eles são obrigados a votar tudo igual? Não. Esse pode pensar uma coisa, esse outro e esse outro. Agora aqui é diferente. Por que é diferente? Direito apenas a um voto, de modo que a maioria entre os 3 conselheiros irá definir a posição daquele estado. Vamos supor então, esse votou favorável, esse favorável, esse favorável. E aí, qual é a posição do estado? Ora, favorável. Mas vamos supor, esse votou favorável, esse votou desfavorável e esse votou desfavorável. Qual é a posição do estado? Desfavorável, aquela pauta. Rafael, e vamos supor que esse votou favorável, esse votou desfavorável e esse aqui teve uma diarreia, uma caganeira e não compareceu. Qual é a maioria? Não temos maioria.
então não será computado o voto do Estado por não ter chegado a uma maioria. Detalhe, também não vai computar, gente, se tiver interesse. Imaginemos então que o Conselho Federal está estudando intervir em Pernambuco. Vai ser dada então direito a voto aos conselheiros de Pernambuco? Claro que não, eles vão ter total interesse, vão ter passionalidade naquela pauta, então eles não vão ter direito, tá? É por isso que diz aqui o IEETCA, quando se tratar de votação de matérias que a unidade federada detém interesse, o direito a voto não será concedido aos respectivos conselheiros, né? Então faz sentido isso, né? Avançando, do Conselho Seccional. Gente, olha, eu não terminei totalmente o Conselho Federal não, porque a gente vai falar ainda em outra aula sobre eleições, como é que eles chegam lá, tá? Prometo que a gente fala ainda. Por enquanto, organização. Conselho Seccional. Possui personalidade jurídica própria? Sim, possui sim. Compõe-se de conselheiros em número proporcional ao de seus inscritos, incluindo os membros da diretoria, segundo critérios estabelecidos no regulamento geral. Então vamos aí com muita calma tentar desenhar como é que funciona esse conselho seccional. Pois bem, o conselho seccional representa cada estado, ele vai ser formado pelos conselheiros seccionais. Aquelas bolinhas que eu coloquei ali antes, né, aquela quantidade de conselheiros. Rafael, e qual é o número de conselheiros? Vamos ver então esse número de conselheiros? Bora. Olha o que ele diz. Ele fala abaixo de 13 mil inscritos até 30 membros. A partir de 13 mil inscritos, mais um membro por grupo completo de 3 mil inscritos, até o total de 80 membros. Rafael, se eu entendi, eu xoxe. Pois não xoxe não. Bom, se naquele estado, suponha aí Pernambuco, São Paulo, Alagoas, se naquele estado tem, veja, observe lá o critério que ele adotou. Olhe bem, abaixo de 3 mil. Então, se tem abaixo de 3 mil advogados, qual é a quantidade que ele colocou? Vamos ver a quantidade, vamos lá ver a quantidade, conferir a quantidade, qual é a quantidade? Até 30 membros. Então, 30 membros. 30 conselheiros. 30 conselheiros. Agora, ele diz que a cada novos 3 mil advogados inscritos, mais um. Mais 3 mil advogados inscritos, mais um. Mais 3 mil advogados inscritos, mais um. Até o número mágico de 80, o número máximo, né? Mágico não, máximo, de 80. 80 conselheiros. Então vejam que aí não é tarefa fácil. Vejam, se o Conselho Federal lá em Brasília é formado por 3 conselheiros federais, a semelhança do Senado, eu poderia afirmar que nos conselhos seccionais parece com a Câmara de Deputados. Nós temos mais deputados por qual estado? Pernambuco ou São Paulo? São Paulo, né, gente? São Paulo tem mais população. Então, por ter mais população lá, mais deputados federais. Aqui é a mesma coisa. Conselhos que têm mais população, que têm mais advogados inscritos, mais conselheiros seccionais. Os que têm uma quantidade menor, menos. Fato isso. Avançando, o que é que nós temos? Vamos lá. Olha aí. Serão membros honorários vitalícios, seus ex-presidentes, com direito a voz. Opa, agora a gente vai responder aquela pergunta. Como é, Rafael? Também vai estar aqui dentro, compondo os ex-presidentes, ó. Já fui presidente do Conselho Seccional, tem lá a bancada deles. Assim como os ex-presidentes do Conselho Federal, até morrerem, têm seu assento lá, os ex-presidentes dos Conselhos Seccionais também, até morrerem, têm seu assento lá. O que você deve agora estar se perguntando é, ele vai ter direito ao quê? Ele sempre vai ter direito à voz. Opa! Levantar a voz lá e dar seus argumentos. Agora, vão ter direito a voto? Não. Os novos não. Como assim novos? Pós-estatuto, pós-EA-OAB. Então, depois de 3 de julho de 1994, 3 de julho de 1994, eles só vão ter direito à voz. Porque os ex-presidentes, é isso mesmo, depois de 4 de julho de 1994, né? Olha aí, o estatuto, você confirmar comigo, 4 de julho, a lei 8.906. Depois desse estatuto, ele só vai ter direito apenas à voz, não vai ter direito a voto. Mas se ele for ex-presidente antigão, antes do estatuto, ele tem direito à voz e voto. Uma regrinha de transição que está prevista lá no artigo 81 do estatuto, tá bom? Então, cuidado. Se na prova ele coloca somente que é ex-presidente, aí você vai colocar que ele só tem direito à voz. Agora, se na prova colocar que ele é ex-presidente antigão, aí você vai dizer que ele tem direito à voz e tem direito a voto. O presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, IAB, detém condição de membro honorário. Veja que não é vitalícia, é só enquanto ele for presidente. Somente com direito à voz nas sessões. O Instituto dos Advogados do Brasil, gente, dizem que foi o órgão embrionário para a criação da própria Ordem dos Advogados do Brasil, cujo objetivo maior é hoje promover estudos, né, congressos relacionados à importância da advocacia no nosso país. Avançando, o rol de competências está no artigo 57 e 58 do Estatuto, e a diretoria tem composição idêntica e atribuições equivalentes ao do Conselho Federal, ou seja, presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e o tesoureiro. Ou seja, quando você olha, calma aí, cadê aqui?
Quando você olha então para a diretoria, semelhante ao presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto e o tesoureiro. Da subseção, não possui personalidade jurídica própria. Pelo amor de Deus, cuidado com isso, porque a prova geralmente vai colocar que quem não possui é a Caixa de Assistência dos Advogados. Na verdade, quem não possui é a subseção. Cuidado. O Conselho Seccional deterá competência para autorizar ou lhe extinguir. Sua área territorial pode abranger um ou mais municípios, ou parte de município, inclusive da capital do estado, contando com o mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. Rafael, não entendi foi nada, Rafael. Então deixa eu lhe mostrar. Ó, vamos imaginar o seguinte cenário. Interior. Várias capitais, várias cidadezinhas, né? Vários municípiozinhos lá no interior. 3, 4 advogados ali, coitado, a OAB não vai nem chegar lá. Vai. Eles podem juntar vários municípios, 3, 4 aqui, 3, 4 ali, juntar e montar uma subseção no interior. Então pega um município aqui com outro daqui, um cacho de uvas e monta uma subseção. Subseção Agreste, subseção Sertão. Agora tem que ter aqui pelo menos 15 advogados, quando todos somados. Então quer dizer que pode ser mais de um município? Pode. Pode ser mais de um município. Como também pode ser um único município, né, gente? Vamos supor, subseção Olinda é um município aqui. Então ela sozinha já tem 15 advogados. Então ela pode montar. Mas também poderia ser o quê? Poderia ser parte de um município. Vamos imaginar São Paulo, o estado de São Paulo. Olha o tamanho do estado de São Paulo. Dentro disso pode ser dividido? Pode. Então pode estar subseção Centro, Jardins, República, enfim. Agora tem que ter em cada pedacinho desse pelo menos 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. Então quer dizer que a subseção pode ser um município só, pode ser mais de um município ou pode ser parte de um mesmo município, isso. Mas tem que ter pelo menos em cada local desse 15, no mínimo 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. Rol de competência no artigo 61, inclusive dentre elas a de receber representação contra advogado. É importante que você depois faça a leitura. Resolução do Conselho Seccional que cria a subseção deve fixar sua base territorial, definir os limites de sua competência e autonomia, fixar a data da eleição da diretoria do Conselho, quando for o caso, e o início do mandato com encerramento coincidente com o do Conselho Seccional. Então ambos têm que vir coincidentemente aí. Definir a composição do Conselho da subseção e suas atribuições quando for o caso. O Conselho Seccional poderá intervir nas subseções mediante voto de 2/3 de seus membros, quando constatar grave violação do Estatuto ou regimento interno. Então vejo que, na verdade, a subseção ela não tem personalidade jurídica própria, exatamente porque ela é dependente do Conselho Seccional, né? Ela tem uma certa autonomia, mas também, de certo modo, uma dependência dela. Tanto é que o Conselho Seccional é que pode intervir. Já vi, inclusive, questão de primeira fase do OAB que falava sobre o Conselho Federal intervir diretamente na subseção. Não pode. Quem pode intervir são os conselhos seccionais. Guardem isso. Esse próximo tema aqui eu acho fantástico. Vem comigo. Olha o que ele diz, artigo 119 do regulamento. Os conflitos de competência entre subseções e entre estas e o Conselho Seccional são por este decididos, com recurso voluntário ao Conselho Federal. Então olha aqui, gente, o cenário. Vamos supor que uma subseção brigou com outra subseção. Quem vai resolver esse conflito? É claro que é o Conselho Seccional. Afinal de contas, foi o Conselho Seccional que lhes criou. Agora imagine que o Conselho Seccional brigou com uma subseção. O cenário agora é outro. E agora? Quem vai decidir? Seria o Conselho Federal? Não. Para que você nunca mais esqueça, olha o paralelo. Idiota. Aliás, você sabe que eu sou o rei dos exemplos idiotas, um idiota completo. Mas olha o exemplo para você poder entender. Presta bem atenção. Imagine então 2 filhos, irmãos, que estão então brigando. Quando 2 filhos brigam, quem resolve aquela briga? É a mãe. A mãe chega logo e diz, olha, ou para essa briga, ou vai apanhar os 2. Não é assim? Então pronto, guarda esse paralelo. Um filho brigou contra o filho, um irmão brigou contra o irmão. Quem resolve? A mãe. Agora, quando um filho briga com a sua mãe, quando o filho briga com sua mãe, quem é que resolve a parada? É o pai? É o avô? É a mãe, meu amigo. Já tentasse brigar com tua mãe? O que é que ela diz? Ela resolve logo a confusão.
Como é, rapaz? Tá falando que se entupa, cale sua boca, passe pro seu quarto. Ela mesmo resolve, meu amigo. Então não tem boquinha não, então cuidado, tá? Quando a subseção briga com o próprio conselho seccional, quem vai julgar é o próprio conselho seccional. Agora, malandro é malandro e mané é mané, né? Pode que crier. Como assim? Sempre cabe um chorinho, né? No colo de voinho, no colo de voinha. Como é, Rafael? Imagina então, né? A filha brigou com a mãe. Mãe, eu quero ir pra balada. Você não vai não. Mas minhas amigas tudinho vão. Todo mundo vai. Você não é todo mundo? Aí ela sai chorando. Eu vou embora dessa casa. Aí faz uma bolsa, uma mala, coloca roupa. Eu vou pro mundo. E descobre que não tem um centavo no bolso, que depende financeiramente dos pais. E acaba tendo que engolir seco aquilo ali. Aquela mala pronta fica ali 3 dias, depois sai guardando as coisas. A revolta de um jovem. Mas olha o que é que ela vai fazer. Ela vai lá no colo de voinho, no colo de voinha. Mas voinho, rapaz, minhas amiguinhas tudinho vão. Amanhã não quer deixar eu ir. Fulana, deixa a menina aí, fulana. Não, não vai. Deixa a menina aí. Você já foi jovem um dia. Eu já passei por isso também, deixa ela aí. Não, mas não tem ninguém pra ir buscar ela de madrugada. O que é que voinho faz? Eu vou. Deixa que eu vou. O bichinho do voinho, rapaz, fica lá na frente da televisão, cochilando, com o telefone do lado, mas gosta de fazer os gostos, né? Todo vô e vó gosta de fazer gosto de neto. Essa é a verdade. Então é mais ou menos isso aqui. O que acontece? Filho brigou com outro filho, irmão brigou com o irmão, quem resolve é a mãe. Filho brigou com a mãe, quem resolve a mãe também. Mas em ambos os casos, cabe um chorinho no colo de voinho, no colo de voinha, ou seja, Conselho Federal. Professor, na hora da prova eu procurei aqui no gabarito e não achei voinho. Misericórdia, só um exemplo para você entender que é o Conselho Federal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Bom, para a gente fechar, Caixa de Assistência dos Advogados. Tem personalidade jurídica própria? Tem sim. Quem é que não tem? A subseção. Lá vai mais uma vez a observação. Criada pelos conselhos seccionais, aprovação e registro de seus estatutos quando contarem com mais de 1.500 inscritos. Então, tem mais de 1.500 inscritos, pode criar Caixa de Assistência dos Advogados. Para que serve a Caixa de Assistência dos Advogados? Para dar assistência aos advogados, coisas mínimas ou máximas, tipo engraxate na porta da UAB, cafezinho na UAB, uma sala para atender advogado, para advogado atender clientes, já que ele não tem seu escritório, um carro que sai de hora em hora diretamente para o fórum, uma salinha no fórum com computador, ar-condicionado, impressora para o advogado poder minutar algum processo de urgência, coisas mais importantes como também auxílio para comprar carro, comprar terno, plano de saúde, plano odontológico, plano de previdência, desconto na pipoca, desconto no cinema. Vê que bacana. Tudo isso, Caixa de Assistência. Condições para a assistência, regularidade do pagamento pelo escrito das anuidades, tem que estar em dia, apesar de que a situação pode ser relativizada, né? Pode sim, viu, gente, ser relativizado, ser dispensado. Imagina que o advogado está passando por uma condição financeira preocupante, né? Você vai virar as costas para ele? Claro que não. Carência de 1 ano após deferimento da inscrição. Isso também é relativizado na prática. Logo quando você faz sua inscrição, já tem direito aos benefícios da Caixa. E disponibilidade de recursos, né? Tem que ter dinheiro nos cofres da Caixa para que ele realize essa atividade. Poderá instituir regime previdenciário de seguridade complementar e contribuições obrigatórias. E a composição do órgão será tomada pelos seguintes cargos: presidente, vice-presidente, secretário, secretário adjunto e tesoureiro. Professor, é igual ao Conselho Federal e Conselho Seccional. Não é. É sim, professor. Presidente, vice-presidente. Não é. Observem, gente, que ele tirou a palavra geral. Tirou a palavra secretário-geral e secretário-geral adjunto. É só secretário. Secretário e secretário adjunto, tá? Cuidado. Vou voltar lá para que você possa enxergar isso aqui comigo. A gente colocou secretário-geral adjunto. Aqui não. Quando se trata de Caixa, é só secretário e secretário adjunto. O Conselho Seccional poderá intervir na Caixa, mediante voto de 2/3 de seus membros, no caso de descumprimento de suas finalidades, designando diretoria provisória enquanto durar a intervenção. Como eu disse mais uma vez, a chuva cai da onde? De cima para baixo, né, gente? Eu te expliquei isso aí, ó. Quem é que pode intervir? Quem é que pode intervir? Olha aqui, Conselho Federal, ele pode intervir por 2/3 no Conselho Seccional. O Conselho Seccional é que pode, por 2/3, intervir na Caixa ou por 2/3 intervir na subseção. Já teve questões, repito mais uma vez, da UAB que quis falar que o Conselho Federal poderia intervir diretamente e isso não pode, previsão do Estatuto. Pois bem, chegamos aqui ao final de mais uma aula. Nessa aula a gente falou sobre o processo disciplinar, falamos sobre a organização da UAB. Claro que nós ainda não terminamos tudo. Na próxima aula nós temos que falar sobre eleição, entender como é que esses agentes, presidente, vice-presidente, conselheiros federais,
Caixa de Assistência de Advogados, como é que eles chegam até lá. Você vai perceber também comigo que não é algo de outro mundo. Eu aguardo todos vocês na nossa próxima aula. Até lá!